Amados queridos irmãos, vou estar falando então de um jogo, é um jogo de futebol, e espero ser compreensivo pelos irmãos, por todos aqueles que estão assistindo, para que interprete de uma forma bastante inteligente, e assim os irmãos poder, nós entendemos o que está acontecendo no mundo atual, dentro do nosso Brasil, né, tudo o que está acontecendo. Então, amados queridos irmãos, nos meus quase 60 anos de idade, não pensei que iria assistir um jogo tão difícil e desleal, para um dia ter que contar aos meus netos e bisnetos. Nesse jogo, os protagonistas serão chamados, eu vou chamar um de jogador, e o outro será chamado de adversário. Espero que os irmãos prestem atenção e observem essa diferenciação. Então, o primeiro, que é o jogador, vinha de bons resultados e tinha uma grande torcida que o acompanhava confiante na vitória. O segundo, que é o adversário, vinha de maus resultados e eram poucas as torcidas que o acompanhavam, a não ser a torcida organizada. Os dois entram em campo, ambos estavam decididos a ganhar. No decorrer do jogo, estava correndo muitas faltas e podia-se perceber claramente que estava favorecendo um lado, o do adversário. Era tão escandaloso e escancarado que a torcida do jogador estava contemplando. O adversário estava dando tapinhas na cara do juiz e do VAR. Era nítido que o jogador não só estava enfrentando o adversário, como também o juiz e o VAR, e a pequena torcida organizada. Era difícil compreender o que estava acontecendo. O jogador afirmava que estava jogando dentro das 4 linhas do campo, e o adversário também afirmava estar fazendo o mesmo, mas reclamava do jogador estar cometendo irregularidades. Era tudo muito estranho, amados e queridos irmãos. Agora, uma coisa foi ignorada. A Associação dos Árbitros esteve na Europa e fez uma declaração polêmica. O jogo havia novas regras ideológicas sem autorização das autoridades competentes. O resultado disto era que o adversário, o VAR e o juiz, estavam compactuando com uma nova regra ideológica, o que tornou difícil para o jogador, que era o único que estava jogando com as regras determinadas pela federação. Nos instantes finais do jogo, o jogador tinha uma imensa torcida a seu favor. De repente, a torcida do adversário cresceu tanto que ocupou parte da torcida do jogador. Era tudo muito estranho, e o adversário acabou vencendo o jogo com um resultado muito apertado e duvidoso. O fato de que o adversário, o VAR e o juiz, compactuava a mesma regra ideológica e incompatível com a federação, teria como consequência a desclassificação. Louvado seja Deus. Então nós entendemos aqui, amados queridos, que um estava obedecendo umas regras justas e o outro estava criando suas próprias regras. E quando a pessoa desobedece às normas de uma competição, obviamente que ela é desclassificada. Isso, no entanto, foi deixado de lado, agravando ainda mais a situação. Alguma coisa inusitada foi lembrado. Um juiz do VAR foi advogado da torcida organizada do adversário. Um outro juiz fez até live com a torcida organizada, caracterizando parcialidade. A torcida do jogador já vinha observando que o juiz e o VAR usavam fraldas, mas era negado por eles. A notícia de que as fraldas eram consistentes e volumosas, a torcida do jogador protestou veemente, o que obrigou o Comitê Supremo militarizado a analisar as fraldas. Louvado seja Deus! E agora as torcidas aguardam ansiosamente o resultado. No meio deste caos provocado pelo jogo, o que se pode tirar de positivo é o fato de que autoridades, não querendo generalizar, se posicionou do lado das novas regras ideológicas, desprezando as regras da federação. Outro fator importante ocorreu no mundo espiritual. Assim que terminou o jogo, o VAR, o juiz e até as forças espirituais estavam agindo. O que eles não sabiam, amados e queridos irmãos, é que o que está do lado do jogador é maior do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que os irmãos são bastante inteligentes e entenderam a mensagem, e assim, amados e queridos irmãos, você possa entender um pouco mais do que está acontecendo nesse mundo, principalmente no Brasil, nas questões diversas que está acontecendo aí. No próximo vídeo, louvado seja Deus, vamos estar falando de assuntos importantes, e peço a Deus que os irmãos venham se edificar na igreja e assim possamos viver em paz e união. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.